Em 2016, eu já era responsável por treinamento de formação inicial, de saque, retenção, cobrança, empresa terceirizada, tudo que tinha direito no pacote. E eu já era analista de treinamento pleno. Na verdade, eu fui promovida em 2015, eu esqueci de falar isso no outro vídeo. Essa trajetória toda, assim, eu comecei a dar treinamento mesmo em 2014, mas ainda era naquele Job Rotation que eu falei pra vocês em outro vídeo. Então, o Job Rotation começou em 2014, foi até 2015. 2015 eu fui promovida e agora a gente chega aqui em 2016. Além das formações iniciais, tinham as reciclagens, treinamento de novo produto. A diferença das formações iniciais para as reciclagens é a seguinte: a formação inicial você está formando aquela pessoa, é o primeiro contato dela com o produto, com a empresa, então você dá um treinamento completo e cada momento você está ensinando uma coisa diferente relacionada ao que ela precisa aprender. Já as reciclagens, normalmente a gente tinha que dar de 8 a 12 turmas falando da mesma coisa. Por quê? Call center, gente, você não pode tirar todo mundo, levar para o auditório e treinar todo mundo de uma vez, porque se você levar o call center todo, todos os operadores de telemarketing para dar treinamento, quem vai atender o cliente? Pois é, então tem que separar em várias turmas de pequenos grupos para não ter impacto no atendimento. E aí a gente tem que repetir a mesma coisa, dependendo da quantidade de turmas, até 12 vezes, né? Então era engraçado que tinha treinamento que eu falava assim, tal coisa eu falei pra vocês, falou no e-mail, ah tá, porque era tantas vezes repetindo a mesma informação para várias turmas que eu já esqueci, acabava esquecendo se tinha falado para a turma anterior, para aquela turma, virava uma salada. Bom, chega de enrolação, vamos para o desafio de 2016. 2016, o grande desafio foi a mudança de sistema. Então, toda a central de atendimento utilizava um sistema, esse sistema ia deixar de existir porque ia ser utilizado um outro sistema. E só existiam 2 analistas de treinamento, eu e mais outra. Então, qual foi o combinado? A outra analista de treinamento foi ficar responsável pelos testes de sistema. Então, meses antes do lançamento do sistema, ela ficou totalmente focada, mudou até de andar, né? Fui para um outro andar específico do pessoal do projeto e eu fiquei sozinha com todas as formações iniciais, treinamentos de reciclagem, informativo, etc. Viva todo mundo! Qual foi a promessa? Depois que lançar o sistema, aí você aprende com calma no IMI, porque nesse momento você vai ficar focada nos treinamentos do dia a dia, enquanto a fulana vai ficar focada no novo sistema. Será? Um pouco antes da mudança de sistema, me deram uma missão de aplicar um treinamento, porque durante essa transição ia ficar uma semana que eles chamaram de blackout, uma semana de blackout. Por quê? Nem o sistema antigo ia funcionar, nem o sistema novo, porque o sistema estaria fazendo a transição dos cadastros, tudo, então toda aquela migração, essa é a palavra. O sistema ia fazer a migração de um sistema para o outro, e aí nenhum dos dois ia funcionar, então eu tive que dar um treinamento, porque o call center não podia parar, como que seria feito esse atendimento. Até aí tudo bem. Mas quando faltavam 2 semanas para o lançamento do sistema, veio a maravilhosa notícia: Noemi, você vai precisar dar treinamento também do sistema novo. Olha aqui, 2 semanas antes, você vai treinar o sistema novo. E eu ia treinar a equipe de vendas, que era até um pouco mais fácil, porque eles usavam um sistema de front-end, que é como se fosse uma máscara do sistema. Então esse front-end deles ia ser muito parecido com o front-end anterior. Então ia ser corrido, mas eu ia preparar esse treinamento até que ok. Mas o outro treinamento era do sistema mesmo, do SAP, sistema SAP, CRM e ECC. E eu ia treinar a equipe de cobrança 2 semanas antes. Foi desesperador, essa é a palavra, desespero. Foi desesperador, porque assim, para você aprender um novo sistema, você precisa de tempo, você precisa testar, ok? Agora imagina você ter que aprender em 2 semanas, você ser o mestre, né? Porque você vai ensinar e você tem que tirar dúvida. Eu orando para ninguém te perguntar nada. Então assim, eu estudei fim de semana, eu trabalhei até tarde, assim, eu me debrucei para aprender esse sistema. Graças a Deus, me desculpe os outros que queriam que o sistema fosse lançado, mas ele foi adiado umas 2 vezes, então
deu mais umas 2 semanas de crédito para mim. Então toda vez que falava vai, não vai, go, não go, né? O sistema vai entrar ou não vai entrar no ar. E falava não, não vai, no go. Aí eu, glória a Deus, todo mundo, só eu comemorando, porque eu estava muito insegura para dar esse treinamento. Estava aprendendo ainda. Ufa! Depois desse desespero todo, dei o treinamento. O sistema foi ao ar naquele ano de 2016, meados de agosto. E eu ainda fiquei na empresa terceirizada por mais de um mês, dando suporte na operação. Então eu fiquei ali realmente na operação. Noemi, me chamava, eu corria ali para ajudar. E era o sistema novo, né? Então apareciam situações que eu nunca tinha visto, fora que eu tinha passado pouco tempo para aprender esse sistema. Mas enfim, apareceu algumas situações que eu nunca tinha visto e aí eu olhava, analisava e pensava como eu aprendi, como que o sistema deve funcionar. Ele deve funcionar dessa forma, ele não está funcionando dessa forma. Então eu fazia análise, conseguia ajudar e aprendi muito ficando esse período na operação, acompanhando ali, tirando as dúvidas das pessoas, aprendendo junto com elas. Dessa montanha russa de 2016, as competências que eu consegui consolidar foram gestão de crises e pressão, proatividade e autodesenvolvimento, habilidade de treinamento e desenvolvimento, mas em nível avançado, resolução de problemas em tempo real, conhecimento técnico e aprofundado do sistema SAP, liderança de apoio e adaptabilidade à mudança. Essa foi a parte 3 da minha jornada de 10 anos de treinamento e desenvolvimento. Se essa história te inspirou, continua me seguindo para acompanhar os capítulos e as reviravoltas do treinamento e desenvolvimento.